Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas neste dia de quarta-feira, dia 25 de março do ano 2026. 25 de março do ano 2026, agradecemos ao Senhor por estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Agradecidos ao Senhor pelo descanso que Ele tem nos dado. Agradecidos ao Senhor porque Ele opera nas nossas vidas. Agradecidos ao Senhor porque quando obedecemos a sua palavra, somos abençoados. A única condição para ser abençoado é temer ao Senhor e obedecer a sua palavra. Nosso Deus é um Pai amoroso. Um Pai amoroso. Bom dia, Pastor Vicente e sua família ali na cidade de Montevidéu, Uruguai. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente. Que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua vida, esposa, filhos, netos, congregação. Deus abençoe poderosamente sua vida, assim como também nossa irmã Idalina, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoá-la, que Deus venha trazer resposta às suas orações, que venha acelerar todo o processo que possa estar correndo a favor dela, que venha dar tudo certo, que seja uma semana abençoada, este resto de semana que está ficando para nós. Bom dia, então, nossos irmãos, que Deus abençoe poderosamente. Dizia que Deus é um Pai amoroso. E um Pai que é amoroso, Ele corrige a seus filhos. Assim como nós corrigimos a seus filhos e gostamos de que eles venham nós obedecerem, imagine Deus, José. Deus abençoe a vida de José, sua esposa, seus filhos, que Deus venha abençoá-lo poderosamente neste dia, quarta-feira, já estamos pertinho do final de semana, está de chuva aqui na cidade de Cacequi, está bastante nublado, já está tem mais umidade no ar, parece, a temperatura subiu um pouquinho. Então, não sei se teremos ou não chuva neste dia aqui na cidade de Cacequi. Mas a obediência é o que abre as portas dos céus para nossas vidas. Obedecer ao Senhor. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. E continuamos no livro de Ageu, agora no capítulo número 12, onde vai nós falar da obediência à voz de Deus. A obediência à voz de Deus. Então diz a palavra de Deus, no versículo número 12, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor Deus. Obedeceram à voz do Senhor Deus. Isso não é algo bom? Não é algo maravilhoso? Nós poder obedecer à voz do Deus Todo-Poderoso? Não espere que o Senhor venha falar com você de uma maneira audível. Não espere que venha se apresentar um anjo frente a você para poder obedecer a palavra de Deus. Pois temos à disposição a palavra do Senhor às 24 horas por dia. Temos tudo aquilo que necessitamos para ter uma vida saudável, falando espiritualmente. Temos tudo, temos as promessas de Deus, temos os propósitos de Deus para nossas vidas.
Basta nós esquadrinhar as Escrituras, estudar as Escrituras e vamos ir encontrando tudo aquilo de maravilhoso, de bom que Deus tem para as nossas vidas. Minha irmã Maria, bom dia. Que Deus abençoe sua vida aqui na cidade de Cacequi. Um grande abraço para seu esposo, filhos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Obedecer a palavra do Senhor é algo tão simples, não tem sobrecarga alguma, não tem sobrecarga alguma. Só que algumas vezes confunde a obediência da palavra de Deus com o lugar onde congrega, com as autoridades que estão frente à congregação. Nós vamos obedecer a Deus. O segredo de tudo está na obediência ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A obediência vem acompanhada do temor ao Senhor. E esse temor ao Senhor é o que nos leva, o que nos faz, nós ter uma vida de santidade. E a santidade vai além da maneira como eu me vista, como eu uso o cabelo, se uso gravata, não uso gravata, se uso terno, se não uso terno, enfim, vai além de tudo isto. A santidade que Deus exige das nossas vidas. Claro que a palavra de Deus diz que é para nós vestir decorosamente. Eu vou subir ao púlpito da casa do Senhor de regata. Claro que não. Eu vou subir ao púlpito da casa do Senhor de regata para pregar a palavra do Senhor. Vestido decorosamente. Agora, que adianta eu aparentar, me vestir de determinada maneira e não obedecer ao Senhor? E a palavra de Deus continua dizendo que todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor Deus o enviara, e o povo temeu diante do Senhor. A palavra chegou, a palavra tocou no coração daquele povo. Quando o Senhor disse para eles: considerai os vossos caminhos. Eles consideraram os seus caminhos. Eles consideraram os seus caminhos e viram onde estava o erro, que tinham abandonado a casa do Senhor, que estavam preocupados com seu próprio bem-estar antes que com a sua própria vida espiritual. E isso acontece em muitos casos. É engraçado. Ontem estava pensando nisso e conversando com a minha esposa das coisas que acontecem na obra do Senhor com o povo, seja pequeno, grande, médio, mas aquele povo que Deus nos entregou para instruirmos, levar a palavra do Senhor para eles. Deus nos entregou um povo, assim como entregou para o pastor Vicente, como entregou para outros pastores. Somos os responsáveis diante desse povo de entregar a palavra de Deus para ele. E nós esforçamos. Bom dia, nosso irmão Cândido, na República Argentina, cidade de Ituzaingó. Hoje estava vendo algumas coisinhas ali de Ituzaingó. É uma cidade muito bonita mesmo. Parabéns pela a cidade aí de Ituzaingó. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família, seus netos. Que Deus derrame da sua graça sobre a sua casa. E estávamos conversando e fiz um determinado comentário
a minha esposa. E ela vai me responder como as pessoas continuam presas em tradições. Continuam presas em tradições. E como a palavra de Deus aqui está dizendo que o povo temeu diante do Senhor, e o temor do Senhor não é aquele medo, é um temor santo, é um temor de machucar o coração de Deus. Não sei se você me entende, ou não, talvez não tenho palavras para expressar o que é o verdadeiro temor ao Senhor. De não pecar, de não machucar o coração de Deus, já seja com aquilo que fazemos, falamos, enfim, de não machucar o coração do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como nesta época já que estamos vivendo, não é? Estamos em março já, estamos indo para a última semana de março, e se não me engano, creio já, domingo, começa aquilo que nós conhecemos como Páscoa, outros como Semana de Turismo, outros como Semana Santa. Independentemente de como se chama, ou como possamos encarar essa semana, que é uma semana que está no calendário e que marca uns determinados feriados, mas não podemos deixar de falar também que isto foi feito pela Igreja Católica Apostólica Romana. Isso não podemos ignorar. E no meio destas festividades, ou recolhimentos espirituais de alguns, tem algumas tradições, que é como, por exemplo, na sexta-feira, considerada a Sexta-feira Santa, não comer carne. E as pessoas começam a preparar-se para isso. Parece que, de repente, elas têm um temor de comerem carne naquela sexta-feira, mas não têm temor de pecar, porque não vai te salvar absolutamente do inferno tu não comer carne na sexta-feira. É obedecer a palavra de Deus os 365 dias do ano, as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, é estar convivendo permanentemente com a presença de Deus nas nossas vidas. O temor do Senhor deve estar aqui no nosso coração sempre, permanente. Não um dia determinado no ano. Vivemos com essas pessoas, correm daqui, correm para ali, procurando peixe, indo pescar. Claro que é bom comer peixe, é bom, claro que sim. Nós sempre comemos, independentemente da época do ano. Agora, o que eu quero ressaltar é que as pessoas sentem um temor de pecar. Agora, os outros 364 dias do ano, os 6 dias, ou os 5 primeiros dias da chamada Semana Santa, continuam pecando. Agora, sexta-feira, não podemos comer carne. Me lembro da minha época, alcancei somente um pedacinho dessa época, que quando éramos crianças e nesse dia fazíamos algo errado, ou desobedecíamos aos nossos pais. Eu me lembro de que num sábado, chamado sábado, meus pais me bateram por ter feito algo errado. Imagina, nós estamos falando de um pai amoroso,
que corrigia dessa maneira com uma disciplina. Agora, Deus é um Pai amoroso também. E Ele nos corrige. Ele nos corrige através da sua palavra. Deus não nos castiga, na realidade o que nós sofremos é consequência daquilo que nós fazemos errado através dos nossos atos. Fazemos uma coisa errada, vai ter uma consequência. Mentimos, temos que esconder a mentira. Enganamos, temos que nos esconder. Assim é como funciona. Somos responsáveis pelos nossos próprios atos diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas sempre temos a possibilidade de pedir perdão ao Senhor, de nós reconciliar com o Senhor e de voltar ao caminho verdadeiro. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Mudou agora a mensagem do Senhor para o povo. Aqui estamos ainda no capítulo número 1, mas no versículo número 5 vai dizer: considerai os vossos caminhos. No versículo número 7, novamente, considerai os vossos caminhos. E vai falar tudo aquilo que o Senhor falou para eles. Vai dizer para aquele povo que é para subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa. É isso que eles tinham que fazer, algo simples. Voltar a sua atenção para a obra de Deus. Voltar a sua atenção para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ah, mas os inimigos estão me criticando. Ah, perdi amizades, não eram seus amigos. Não eram seus amigos. Abandonaram você. Quando vivia pagando cerveja, pagando churrasco, tinha amigos, não é verdade? Na sua casa, nos bares, sempre estava rodeado de pessoas. Agora, dá uma olhada para o seu ao redor e parece que está sozinho. Mas isso não é perda, é ganância, como diz o apóstolo Paulo. É ganância. Você está na presença do Deus Altíssimo. E Ele tem grandes coisas para a sua vida. Não se desespere. Deixe de olhar ao seu ao redor. Às vezes olhamos ao nosso ao redor e começamos a ver a prosperidade dos ímpios. E começamos a questionar a nossa própria fé. Cuidado com isso. Cuidado. Coloque seu olhar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sou convosco, diz o Senhor. É uma palavra para você, para mim. Qual é o desespero? Qual é o problema? Bom dia, Rita, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus esteja sobre seu esposo, sobre seus filhos, que venha guardar essa amada família, em nome de Jesus. Deus é conosco. Eu sou convosco, diz o Senhor. Qual é o problema? Qual é a luta que você está tendo? Confie no Senhor. A palavra de Deus
ela vai nos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, tem que ter a certeza do meu relacionamento com o Senhor. Cada um de nós somos conscientes dos nossos erros, do nosso relacionamento com Deus, da nossa cumplicidade, se se quer dizer, com Deus. Aquela cumplicidade de nós estar na presença de Deus e falar coisas para o Senhor que ninguém sabe das nossas vidas. Desabafar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Contar para o Senhor o que me aconteceu de segunda a segunda. Agora a pergunta é: ele é Deus? Ele sabe? Ele sabe, claro que sim. Mas ele quer ouvir da nossa boca. Não guarde absolutamente nada no seu coração que possa prejudicar sua vida espiritual. Deus é com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus é com você. Você não está sozinho. Não está sozinha. Ah, mas ninguém me visita. O Espírito Santo de Deus está 24 horas dentro da sua casa e você tem esquecido disto. A presença de Deus está na sua casa e você tem esquecido. Sabe o que acontece? Quando alguém está em casa e não falamos com essa pessoa, ela vai se sentir incômoda, não é verdade? Às vezes, quando ficamos meio bravos com alguém, ou estamos meio emburrados, e nós levantamos com a cara fechada, nós dizemos bom dia, ficamos quietos. E assim também é o nosso relacionamento com Deus. Durante os 7 dias da semana, quantos dias você agradeceu a Deus pela sua vida? Quantos dias você agradeceu a Deus por Ele ter suprido nas suas necessidades? Quantos dias você agradeceu a Deus pelo cuidado que Ele tem, não somente de você, senão também da sua família? Vamos ser sinceros. Quantos dias agradecemos ao Senhor? Ou quantos dias, em 7 dias, conversamos com o Senhor? Conversamos com o Senhor. Então, se queremos que a presença do Senhor permaneça no nosso lar, nas nossas vidas, devemos de conversar com Ele também. Ser, se se quer falar de uma maneira natural, ser simpáticos com o Senhor, alegres com o Senhor, bem-humorados com o Senhor. Senão, vai embora. O que eu faço nesta casa se ninguém se importa por mim? Às vezes falamos isso. Às vezes alguém pode se sentir assim. Um inútil dentro da sua própria casa. E deseja sair, ir embora. Porque ali ninguém dá atenção. E chamamos essas pessoas de carentes. E nós não damos atenção para Deus. Não damos atenção para o Senhor. Nós lembramos do Senhor quando vem uma tempestade. Ah, sim. Quando vem uma tempestade, já seja ela literal, uma tempestade do clima, fechamos janelas e pedimos a proteção de Deus. Mas durante os demais dias, esquecemos de agradecer ao Senhor.
E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Shealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. No 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario, ou Dário, não sei como se pronuncia daí no português. Despertou. Então, o que quer dizer? Zorobabel, Josué, o povo estava dormindo. Lembra aquela passagem do livro de Atos? Tinha um jovem chamado Tíquico, creio que era, sim. E Paulo começou a pregar e foi indo com a pregação. Era passada meia-noite. Aquele jovem estava sentado na janela, dormiu, caiu e morreu. Mas ali tinha um homem de Deus, que era Paulo. Orou por ele e ele novamente se levantou. E imagino que colocou mais atenção na pregação de Paulo naquela noite. E quantos tem? Estamos mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Devido a quê? A desobediência ao Senhor. Mas eu sou fiel. Alguns estão em todos os cultos. Não falhem no culto. Então, com isso, pareceria para eles que já está tudo bem, porque estão todos os dias no culto. Mas vem a seguinte pergunta: a fidelidade, a intimidade, a cumplicidade com o Senhor Deus existe no seu coração? O temor de Deus está no coração desse homem, dessa mulher, que não falha em nenhum culto? E muitas vezes nós temos eles por fiel. Não é verdade? Que nós humanamente enxergamos isto numa pessoa e falamos, essa pessoa é fiel ao Senhor. Mas quem realmente sabe se ela é fiel ou não é o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele é quem esquadrinha os nossos corações. Isso é algo para que o temor do Senhor tome conta da nossa vida também. De saber que o Senhor esquadrinha o nosso coração. Eu tenho visto pessoas querendo justificar-se. Tenho ouvido pessoas querendo justificar-se e dizendo: o Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração. Eu não gosto dessa expressão quando me falam. Porque nosso coração, o que ele tem ali dentro? Como está realmente o nosso coração? Ele está puro? Ele está limpo? Mas às vezes a pessoa está mentindo e tem o atrevimento de dizer: Deus conhece o meu coração. Isso está morto espiritualmente. Está trazendo condenação sobre a sua própria vida. Colocando o nome do Altíssimo para poder justificar uma mentira. Mas está todos os dias no culto. Entende o que eu quero falar nesta manhã? Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. A desobediência tem as suas consequências e nos faz perder bênçãos.
Imagina Saul. Saul não era absolutamente ninguém. Tinha perdido umas mulas, andava buscando suas mulas, se encontra com o profeta Samuel e logo vão escolher como rei de Israel. Assim, de um momento ao outro, algo que Saul nem sequer esperava. Em ser abençoado pelo Senhor. Primeiro, suas mulas vão ser encontradas. Logo, vai ter esse privilégio, essa bênção do Senhor de ser o rei de Israel. Agora, assim como foi colocada aquela coroa na cabeça dele, foi tirada também aquela coroa o dia que ele desobedeceu ao Senhor. Ele desobedeceu ao Senhor e a coroa foi tirada da cabeça dele e colocada na cabeça de Davi. E não teve choro, não teve lamentação que fizesse Deus voltar atrás. Quantas bênçãos você tem perdido? Quantas bênçãos eu tenho perdido? Por falta de sabedoria ou por falta de temor a Deus? Quantas coisas temos perdido e temos deixado para trás? O Senhor é conosco. A palavra do Senhor hoje diz, Ageu capítulo número 1, verso número 13, parte final do versículo. Eu sou convosco, diz o Senhor. Toma essa palavra. Eu tomo essa palavra para mim hoje. E sei que o Senhor é comigo, porque está escrito aqui. Está escrito aqui, Senhor. Está dizendo que tu eres comigo nesta manhã. Eu sou convosco, diz o Senhor. Está escrito, Senhor, aqui da tua palavra. Estou lendo neste momento. Estou vendo o que está dizendo da tua palavra e recebo essa palavra para a minha vida. Você recebe essa palavra para a sua vida? Pai amado e meu Deus do céu. Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te e glorificar-te nesta manhã. Senhor, tu eres um Deus maravilhoso, onipotente, todo-poderoso, Senhor. Tu conheces, Senhor eterno, realmente o coração de cada um de nós, ó Senhor. Tu conheces o meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos que estão conectados nesta manhã, assim como o coração daqueles também que vão estarem assistindo esta transmissão depois, ó Deus. Senhor, tu conheces, sim, Senhor. Tu conheces verdadeiramente os nossos corações. Pai, esquadrinha nossos corações, meu Deus. E vem arrancar, ó Pai, tudo aquilo que te incomoda. Aquilo, Senhor, que faz separação, Senhor eterno, entre nossas vidas e a tua presença, meu Pai. Senhor, que tu venhas perdoar as nossas iniquidades, pecados, transgressões, até abominações, ó Deus. Vem, Senhor eterno. Vem, meu Deus do céu, com a tua glória, com a tua presença sobre nossas vidas, sobre a vida desse homem e dessa mulher que não está sabendo o que fazer, meu Deus. Senhor, vem sobre a vida dessa mãe que pode estar preocupada com seus filhos, ó Deus. Sobre a vida desse pai. Senhor, vem, Senhor amado, glorificar-te de uma maneira extraordinária neste dia, meu Deus. Protegendo, Senhor amado, aqueles familiares que estão trabalhando, aqueles que estão retornando do seu trabalho, aqueles que estão indo para o trabalho, jovens, crianças, adolescentes que estão indo para os seus centros de estudo. Guarda-os deste dia, Senhor. Ó Deus, que teu temor esteja sobre a vida de cada um daqueles que creem sinceramente em teu nome. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus amados e queridos irmãos. E o Senhor te diz nesta manhã: eu sou convosco.